Mas é engraçado, né? Eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre patriotismo. Falaram que eu tenho 2 ou 3 horas, não é isso, ministro? Ele já falou que ele vai adiar todos os demais compromissos, então... Estou em casa ou não estou em casa? Está em casa, sua casa. Então, tudo bem. Não, brincadeiras à parte, eu quero falar um pouquinho sobre patriotismo. E a gente olha essa imagem aqui bonita, né? Isso também é uma forma de expressar o seu patriotismo. Quando você chega e vai na Alemanha, ou até mesmo na França, ou em outros países, e percebe que ninguém tem nada que chegue aos pés disso, você fica com orgulho de ser brasileiro. Agora, isso daqui é do Brasil porque está dentro do nosso território nacional, né? Quando você tem a independência do Brasil, alguns fatos nos unem. Voltar para a aula do 1º grau, né? Território, povo, soberania, a língua também portuguesa que nos une. E a língua é fácil de descobrir, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, né? A língua portuguesa. A soberania é garantida também, e em boa parte dela, pelas Forças Armadas. E o território brasileiro? Hoje em dia a gente não tem problema com o nosso território, mas nem sempre foi assim. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa evolução histórica, porque justamente aqueles que têm ódio por nós sermos patriotas, têm interesse em deletar a nossa história. Eu uma vez ouvi o filme Sniper Americano. Vocês já viram o filme Sniper Americano? Sim. Eu vi ele no cinema. E aí, ministro Jesus, saindo do cinema, vem uma pessoa, né, não sei quem era, obviamente, e comenta lá, na escuridão, saindo do cinema: poxa, que história bacana. Pena que o Brasil não tem umas histórias parecidas com essa. É a pessoa que não sabe nada da história brasileira. Se nós remontarmos ao primeiro momento em que teve brasilidade no Brasil, o sentimento de pátria, de sermos brasileiros, a gente vai para lá 1649, na Guerra dos Guararapes, a formação do Exército Brasileiro, onde índios, brancos e negros se juntaram e fizeram uma força que, em que pese ser 3 vezes menor do que a força holandesa, conseguiu expulsar os holandeses de lá. A gente está vendo do momento em que, depois da União Ibérica, né, o rei de Portugal, Dom Sebastião, foi lutar na África, faleceu, não deixou herdeiros, então o Filipe da Espanha acabou unificando Portugal e Espanha. 60 anos depois, essa unificação ela acabou, Portugal reivindicou de volta a sua soberania, e quando Portugal voltou a ser soberano, teve que expulsar, né, os holandeses, não só do Brasil, mas também de Angola e de Timor. Vocês provavelmente também já ouviram falar em Timor-Leste. Lá fala-se português, igual aqui. E nesse momento formou-se o Exército Brasileiro. E a primeira vez que se noticiou o sentimento de brasilidade. Indo um pouquinho mais adiante na nossa história, para a questão territorial, que a gente tem a certeza de dizer que isso aqui é Fernando de Noronha, é parte do Brasil, nós temos o avô da diplomacia brasileira, chamado Alexandre de Gusmão. Um cara que a importância dele foi tão notória, que a fundação do Itamaraty, né, o nosso MRE, chama-se Fundag, Fundação Alexandre de Gusmão. Não confundir com Alexandre de Moraes, tá? E o que é Alexandre de Gusmão? O que esse cara fez? Poxa, vocês também devem ter estudado na escola a aulinha de geografia, de história, que tinha lá o Tratado de Tordesilhas. Vocês lembram? Que tinha uma reta assim, daqui para cá é parte de colônia portuguesa, daqui para cá é da coroa espanhola. E aí você se pergunta, se era uma reta, como é que o território brasileiro é todo recortadinho? É porque esse cara, chamado Alexandre de Gusmão, criou uma teoria chamada o seguinte: você ocupa, o território que você ocupa, você é o dono. Que em latim, né, o pessoal do direito adora latim, é o uti possidet. E além disso, ele inovou colocando os acidentes geográficos para marcar a fronteira. Vocês já olharam o mapa da África, como é que é? A África ela foi dividida todinha pelos europeus. Então o pessoal fez uma reta. Americano também, né? Se olhar os estados americanos, Texas, Oklahoma, etc., é tudo uma reta só. E no Brasil não, é tudo recortadinho. Por causa desse cara. Agora você já pode ser impressionar a sua senhora e contar para ela essa historinha. Ela vai achar você muito inteligente. Peixe inteligente. Eu vou chegar em Santa Catarina para falar de você, da Júlia, do Guilherme. Então, o Alexandre de Gusmão inovou, ganhou boa parte do território nacional, porque depois, um pouquinho mais adiante, a gente teria alguns outros problemas.
e mais uma vez, sem disparar nenhum tiro, aí sim, não mais o avô, mas o pai da diplomacia brasileira, chamado Barão do Rio Branco, resolveu 3 problemas no Brasil. Um deles, cadê o Giovanni La Rossa? Com os nossos amigos argentinos, que reivindicavam uma parte de Santa Catarina. Se não fosse esse cara chamado Barão do Rio Branco, era para você estar falando espanhol, sabia? Era para vocês lá da fazenda estarem produzindo e Alberto Fernandes taxando em quanto? 70% da exportação de carne? Para ter carne no mercado nacional? Preço de produto básico congelado, maravilha, regulação da mídia. Mas vocês estão do lado brasileiro, porque o Barão do Rio Branco, ele era muito perspicaz. E depois que ele secretariou o pai dele, quando acabou a Guerra do Paraguai, em 1871, e ele secretariou o Visconde de Rio Branco, na hora de fechar os tratados para firmar ali a paz com o Paraguai, e no final daquele século, no final do século XIX, ele também fez a divisão a demarcação da fronteira de Santa Catarina. Então Chapecó, todo o oeste ali, eu acho que chega até Joaçaba, era uma área de conflito, e ele conseguiu fazer isso sem disparar nenhum tiro. Como? Fazendo uma arbitragem internacional, cujo árbitro mediador foi o presidente americano da época, Grover Cleveland, e deu a causa para o Brasil. Um pouquinho mais adiante, no norte, no Amapá, tinha uma disputa com os franceses, e mais uma vez, lá foi o Barão do Rio Branco, foi até a Suíça, em mais uma mediação, e conseguiu trazer o território para o lado brasileiro. E por fim, já em 1905, a mesma coisa com relação à Bolívia. Tinha uma preocupação grande, porque tinha uma companhia americana que estava interessada em se instalar ali naquela região do Acre, divisa de Brasil com Bolívia. E o medo era o seguinte, né? Porque se vocês olharem a corrida para o oeste dos Estados Unidos, o americano, o que ele fazia? Ele botava o pessoal dele lá e depois chegava com as Forças Armadas. Aí chegava assim: México, você não quer vender o Texas, não? Você não quer vender o estado do Novo México? Pagando um precinho bem camarada, obviamente, né? Veja aí mais uma vez a importância das Forças Armadas na formação do nosso território. E sem disparar nenhum tiro, ele conseguiu fazer um acordo chamado Tratado de Petrópolis. Teve que construir a estrada de ferro Mamoré, dentre outras concessões, pagou o dinheiro e pegou o Acre para o Brasil. Alguém sabe qual é a capital do Acre? Não é à toa, né? Por causa do Barão do Rio Branco. E é importante a gente fazer esse resgate histórico, não é só porque eu gosto de história, não. É porque assim é que você vai aprendendo de onde é que você veio, como é que foi formado o território brasileiro. Porque é que aqui, com todo respeito aos hermanos argentinos e todos os nossos demais vizinhos, peruanos, chilenos e colombianos, vocês nunca se perguntaram por que o Brasil é tão grande assim e não foi repartido em pequenos territórios igual os nossos vizinhos espanhóis? Mesmo quando a nossa independência, em 1822, não tinha nem celular, nem meio de comunicação, nem trem assim de alta velocidade, avião. É porque teve um cara chamado Dom Pedro I. Quando teve o bloqueio continental e em 1808 a família real veio para o Brasil, o rei à época, o Dom João VI, ele investiu 1/3 pelo menos da sua fortuna, não sei se agora foi 1/3 ou 2/3 da sua fortuna, investiu no Brasil, criou a Biblioteca Nacional, Banco do Brasil, criou a Embel para produzir armas para as Forças Armadas e vários outros instrumentos em que aí o brasileiro começou a ter mais sentimento de ser brasileiro ainda. E quando ele retornou para Portugal e sofreu pressão para que o Brasil voltasse a ser colônia, os brasileiros falaram o quê? Não, a gente pode, a gente consegue. Nós somos diferentes dos portugueses, nós temos a nossa própria cultura, o nosso próprio povo. A gente fala até diferente do sotaque português, né? Com exceção dos cariocas que falam mais ou menos parecido. E aí veio a pressão para que ele chamasse o filho dele, Dom Pedro I, também de volta para Portugal. E ele não foi. Pressionado por José Bonifácio, que tem o busto dele lá na Câmara dos Deputados, melhor, aconselhado, né? Ele acabou ficando no Brasil. O famoso dia do fico. E para conseguir politicamente ter apoio para declarar a independência do Brasil, em determinado momento ele sobe, vai para Minas Gerais. Quando ele vai para Minas, sabe quem é que vocês mulheres aqui, quando Dom Pedro I vai para Minas, quem é que fica aqui de autoridade máxima do Brasil? A sua esposa, Imperatriz Leopoldina.
Não foi Dilma Rousseff a primeira mulher a comandar o Brasil, tá? Mais uma anotação para você impressionar a sua esposa, quando você tiver aquele jantar romântico com vinho. Selva. Tá vendo como é que é importante a gente estudar a história? Porque se você não souber de onde você veio, a história do seu país, você vai achar que, nossa, Dilma, o máximo, olha, a primeira mulher a chegar realmente a comandar o país. Não. E mais ainda, quando ele conseguiu fazer a União Nacional e declarou a independência do Brasil, né, cujo primeiro país estrangeiro a reconhecer foi os Estados Unidos, em 1824, um pouco mais adiante, vem uma descendente chamada Princesa Isabel. E a Princesa Isabel, pela coroa portuguesa, mulheres, ela sucedia o homem. Isso não ocorre em todo lugar não, tá? E não foi o feminismo que trouxe essa possibilidade para vocês, não. Perfeito? Foi a monarquia, a coroa portuguesa. Tanto que quando ela liberou os escravos, que ano que foi que a Princesa Isabel acabou com a escravidão assinando a Lei Áurea? 1888. E quando é que a gente virou república? Em 1889, um ano depois. Coincidência, né? Mas não foi coincidência, não. Tudo acabou acontecendo. E tem um episódio, né, indo para o encerramento já, tem um episódio que é marcante, que ela encontra com o barão de Cotegipe, salvo engano até no Rio de Janeiro, e aí o barão tira um sarrinho com ela, né? Chega lá, ele fala para ela assim, e aí, valeu a pena ter liberado os negros? Como quem diz, perdeu o trono, porque as mulheres sucediam, né, pela coroa portuguesa, elas sucediam os homens. Aí ela dá um murro na mesa assim e fala para ele, ó, se 1000 tronos houvessem, 1000 tronos eu daria. Agora, se você não souber disso, você não vai saber que foi uma mulher, branca sim, que assinou a lei máxima, acabando, ainda que tardiamente, mas acabando com a escravidão no Brasil. Eu estou falando isso porque eu fiz uma sessão solene junto com o deputado príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança para celebrar um dos aniversários da assinatura da Lei Áurea, e um movimento negro, com bandeiras de PSOL para lá e para cá, entrou no plenário da Câmara dos Deputados interrompendo a sessão. Por quê? Porque para eles tem que ser vangloriado o pessoal que eles inventam. O Zumbi do Palmares tem que ser um cara revoltoso, um cara que utilizou da violência para chegar a algum lugar, para poder ser copiado. E os black blocs hoje também podem usar a violência para chegar a algum lugar. Ou como o ministro Gilson falou aqui, né, jogar carro. Ele estava relembrando o episódio que aconteceu na Câmara dos Deputados, em que o Movimento para a Libertação de Sem Terra virou e jogou um carro dentro da Câmara dos Deputados, literalmente. E nós não. Nós temos o nosso sentimento patriótico sem a necessidade de uso de violência. Basta ver no passado recente, quando nos revoltamos com Dilma Rousseff, acabamos empichando a ex-presidente sem quebrar uma janela sequer. Então, agradecer às nossas Forças Armadas por terem, no primeiro momento, dado esse sentido de brasilidade. Agradecer a Alexandre de Gusmão, Barão do Rio Branco, Dom Pedro I, Duque de Caxias também, que venceu a Guerra do Paraguai, pela nossa unidade territorial, e não permitir que a esquerda apague a nossa memória. Porque ser brasileiro é falar português, é pegar a praia nesse lugar aqui, todo respeito, né, Mar del Plata, mas é pegar a praia no lugar desse daqui e manter a nossa cultura. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.